Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre o iluminismo, especificamente sobre os pensadores iluministas, alguns dos principais expoentes do iluminismo. Importante destacar ou relembrar o que é o iluminismo. É uma corrente de pensamento do século XVIII, considerado o século das luzes, daí o nome iluminismo, que procurava utilizar a razão, a capacidade do homem de pensar, para entender como funcionavam os fenômenos naturais, para entender o funcionamento da natureza e para entender como funcionava a política, a economia e, em última instância, a sociedade. Ou seja, esses pensadores, utilizando a razão, começaram a questionar o modelo econômico da época e o modelo político da época. Então, o grande ponto fundamental do iluminismo foi a capacidade desses pensadores de questionar a monarquia absolutista, o poder absoluto dos reis naquele período. Sobretudo porque, na visão dos iluministas, o poder do rei não é natural, não é algo natural como o funcionamento do universo, por exemplo. Descobriu-se nesse período, entre os séculos 17 e 18, que o universo funciona por leis naturais. A gravitação universal, as leis de Kepler, o movimento de rotação, translação da Terra, fenômenos naturais. Então, se existem fenômenos naturais, se existem leis naturais que explicam como o universo funciona, qual seria o modelo político mais natural? Ok? Então, com isso, eles vão questionar o poder dos reis. Eles vão questionar o absolutismo e vão fazer algumas propostas. Então, vamos ver o que esses caras propõem. Começando aqui pelo John Locke, que para alguns historiadores é considerado um pré-iluminista. Tá? O John Locke ele vai defender que existem direitos naturais do homem. Quais são esses direitos naturais? Vida, liberdade e propriedade privada. Então são direitos naturais do homem. Vou repetir: vida, liberdade e propriedade privada. E qual que é a função do Estado? Garantir esses direitos naturais do homem. Então o Estado passa a ter um papel fundamental. Garantir a vida do cidadão, garantir a liberdade do cidadão e garantir a propriedade privada do cidadão. O cidadão, por sua vez, ele tem o direito de rebelião. Ele tem o direito de se rebelar contra o governante, contra o soberano que não garantiu os direitos naturais, o que vai ser fundamental para futuras rebeliões ou revoltas que vão acontecer na política ao longo do século XVIII e também posteriormente, ok? Vamos para o segundo pensador, que é o Montesquieu. O Montesquieu, ele defende a ideia de que o rei tem que ter o poder limitado. O rei tinha um poder concentrado, ele defende que o rei tem um poder limitado. Como limitar o poder do rei? Dividindo poderes. Então ele propõe a divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, em mãos diferentes, sendo que um poder tenha a função de vigiar o outro poder e ao mesmo tempo limitar o outro poder. Então foi a forma como ele encontrou para limitar o poder dos reis, embora ele seja um defensor da monarquia, ok? Mas uma monarquia com poderes divididos. O próximo pensador é um sujeito chamado Voltaire, que trabalha com um pensamento chamado deísmo. O que é o deísmo? Deísmo é uma ideia básica de que existe Deus, porém não existem intermediários entre Deus e os homens. Ora, se não existe um intermediário entre Deus e os homens, é como se ele estivesse dizendo: não precisa de igreja ou qualquer tipo de instituição que faça a ligação entre os homens e Deus. Então, se você quer acreditar em Deus, beleza, sem problema, mas a intermediação ela não é necessária. Então, essa é a ideia do deísmo que vai causar um grande abalo aí, pelo menos do ponto de vista ideológico, na igreja da época, na igreja no referido período. E o Voltaire também é um grande defensor da liberdade de expressão. O Voltaire chegou a ser preso, inclusive, algumas vezes, pelo conteúdo de suas obras. Ele foi um dos frequentadores de uma prisão muito famosa na França, conhecida como Bastilha. Daí o fato de ele defender profundamente a liberdade de expressão, ok? Um grande defensor da liberdade de expressão. Um dos principais expoentes do iluminismo, um dos nomes mais cobrados aí, é o Rousseau, que vai trabalhar com uma teoria chamada teoria contratualista ou contratualismo. O Rousseau defende que existe um contrato entre os cidadãos, entre a população e o governo ou o governante. Esse contrato vai conter o quê? Vai conter o que ele chama de vontade geral.
A vontade da maioria. Então, um contrato que contém a vontade da maioria deve ser respeitada pelo soberano, deve ser respeitado pelo governante. Ora, se a maioria decide o que vai ser colocado dentro de um contrato, que vai ser depois respeitado pelo governante, a gente pode pensar que o Rousseau está criando uma proposta aqui de democracia. Então, ele é considerado um dos grandes pensadores da democracia moderna, ok? Então, em linhas gerais, esses são os principais pensadores, essas são as principais ideias. Eu vou finalizar aqui mencionando mais dois nomes, um sujeito chamado Diderot e outro sujeito chamado D'Alembert. Juntos, o que eles fizeram? Eles fizeram um livro chamado Enciclopédia. A base da enciclopédia atual, das enciclopédias atuais, nasce aqui no Iluminismo, com o Diderot e o D'Alembert. A ideia é de colocar todo o conhecimento universal dentro de um único livro, ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.